Saudações aos que assistem. Meu nome é Ricardo Ascar. Eu sou piloto de competição, piloto de teste, construtor de automóveis por muitos anos. E hoje vou contar um trecho importante da história do automobilismo e da participação do automobilismo no esporte brasileiro e mundial, que deixa muitas páginas em branco de coisas que não podem ser ou não foram registradas, porque não estávamos numa época da eletrônica tão apurada como nós nos encontramos hoje. Então eu vou rebuscar um pouco na minha memória alguns fatos que são importantes para situar aquele grupo que se interessa por automobilismo, para entender como aconteceu e por que aconteceu do Brasil acceder ao grupo mundial de automobilismo, e particularmente com 3 campeonatos, 3 pilotos, que trouxeram 8 campeonatos mundiais para o Brasil. Como isso aconteceu de fato? Muita gente conhece os bastidores da televisão, de que foi feito televisivamente, das produções narradas, mas os bastidores do acontecimento principal não deveriam escapar à história do automobilismo, porque ela vai adquirir importância ao longo do tempo. Então eu preciso começar sempre falando do patrono do nosso automobilismo, que se chama Francisco Landi, Chico Landi. Chico Landi, que brilhou na Gávea, Chico Landi, que ganhou um grande prêmio, que não era um grande prêmio de Fórmula 1, mas era um grande prêmio em Bari, na Itália, que foi agraciado com um carrinho pelo presidente Getúlio Vargas. E enquanto ele conseguia um carrinho para fazer as demonstrações como piloto de competição, o Fangio conseguia do ditador Perón que 1% da indústria automobilística argentina fosse reservada a desenvolvimento de tecnologia da indústria automobilística daquele país. Nós nunca conseguimos isso. Essas histórias precisam ser contadas um dia para entender como é que nós demos uma reviravolta e chegamos ao automobilismo internacional com 3 campeões mundiais, que trouxeram glórias para o Brasil muito grandes. Então, esse processo aconteceu realmente quando, em 1961 para 62, o presidente Jango foi convencido a criar a Confederação Brasileira de Automobilismo. Já existia a Confederação Brasileira de Futebol, por que não fazer a Confederação Brasileira de Automobilismo? Era tão parecido futebol com automobilismo, não é? Então, veja bem, o automobilismo brasileiro caiu na sua Confederação Brasileira de Automobilismo sob a égide do Ministério da Educação, em vez de ser Ministério da Tecnologia, Indústria e Comércio, o que era na época. Quem tinha os direitos internacionais de reprodução de provas internacionais no Brasil era o Automóvel Clube do Brasil, que tinha a carta referência da FIA de Paris, que representa toda a comunidade mundial dos pilotos de competição e clubes e países que desejam participar em provas internacionais de automobilismo se filiam à FIA de Paris, que é Fédération Internationale de l'Automobile. É o nome dessa empresa, hoje uma empresa de grande porte. E por que ela administra, por que a Paris foi dado os direitos? Porque a primeira prova internacional que aconteceu foi em Le Mans, na França. Então, deram essa prioridade à França, como desenvolvimento inicial do esporte motor. Quando o Automóvel Clube do Brasil perdeu os direitos que lhe eram conferidos pela FIA em função do que o presidente Jango autorizou na criação da Confederação Brasileira de Automobilismo, o Brasil ficou automaticamente alijado de participar com pilotos e equipes de qualquer prova internacional que estivesse sob o comando da FIA no mundo. E os pilotos e clubes internacionais filiados à FIA proibidos de participar de qualquer prova no Brasil. Portanto, por 6 anos seguidos, graças a uma canetada do presidente Jango, formou-se um cabide de emprego chamado Confederação Brasileira de Automobilismo, com muitos expertos no automobilismo mundial, brasileiros. Em consequência disso, nós ficamos 6 para 7 anos, sem poder participar de prova nenhuma no exterior e sem poder desenvolver o nosso automobilismo. Havia apenas uma coisa que facilitava o nosso esporte, que era muito complicado, que era uma lei que fizeram, acho que sob o comando do Ministério da Educação e Cultura, onde era permitido se importar algumas peças
para a construção de carros de corrida, mas era muito complicado, especialmente a importação no Brasil. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Por volta de 1966, um rapaz chamado Alexandre Guimarães construiu ou trouxe um projeto de um Fórmula V, que era um sucesso mundial na época. O mundo inteiro tinha a Fórmula V. A Fórmula V era um chassi tubular montado com os componentes do Fusca, suspensão dianteira, motorzinho, caixa de câmbio, tudo Volkswagen num chassi tubular. O primeiro teste que foi feito com Fórmula V no Brasil foi feito no Autódromo do Rio de Janeiro. Isto aconteceu porque o Autódromo de Interlagos estava fechado para reforma. E a reforma do Autódromo de Interlagos durou talvez 2 anos e não fizeram muita coisa. Não fizeram realmente nada pelo Autódromo de Interlagos nessa época, mas mantiveram a pista original, muito importante, de 8.000 e poucos metros. Foi a pista considerada possivelmente a melhor pista de automóveis do mundo na época. Então, este evento da Fórmula V aconteceu no Rio de Janeiro, onde o Alexandre Guimarães convocou um grupo de pilotos importantes, uns 15 ou 20 pilotos importantes, para fazerem um teste e conhecerem um monoposto, carro de um lugar só, baratinha de corrida, de roda de fora, monoposto. E nesse dia eu tive a felicidade de testar e andar com um monoposto Fórmula V. E eu tive a felicidade de ser o mais bem-sucedido em termos de tempo de volta, enfim, tive sucesso como pessoa e me apaixonei pelo monoposto. Monoposto, para mim, definiu como o veículo que eu gostaria de pilotar. É muito importante se falar da Fórmula V, que o Alexandre Guimarães trouxe para nós testarmos e depois produziu. Ele produziu um modelo chamado Aranai. É de fundamental importância para o que aconteceu no automobilismo brasileiro naquela época, porque esta categoria Fórmula V era mundial. E o regulamento que foi programado para criarmos os campeonatos da Fórmula V eram regidos pela FIA, apesar de nós estarmos rompidos com a FIA. Isso foi muito interessante porque o Brasil, de uma certa forma, deixou de fazer protótipos de geringonças de caixote de sabão para passar para um automobilismo mais sério. Nessa oportunidade, nesses anos mortos, que a CBA nos impediu de poder participar de provas internacionais e receber estrangeiros no Brasil, nós tivemos várias fábricas de automóveis, na realidade montadoras de automóveis que estão no Brasil, que criaram equipes de competição porque elas tinham interesse, elas viam com a cultura internacional de que o desenvolvimento do motor, o desenvolvimento do esporte motor era fundamental para a boa adaptação do veículo no território brasileiro, inclusive estradas, etc. e tal. Então formaram várias equipes importantes, como a VMAG, que era a DKV, da Auto Union, a Willys, Renault Willys, com a equipe Willys, que foi fantástica, foi famosa, a Simca, a Alfa Romeo com o JK, enfim, nós tínhamos equipes de carros de turismo, de carros de rua, que participavam de provas relativamente importantes, especialmente as de Interlagos, que eram provas de fundo, 12 horas, 1.000 quilômetros, 1.000 milhas, eram provas importantes. E era a mistura das carreteiras oriundas do Rio Grande do Sul e da Argentina, que se misturavam com esses novos carros de turismo fabricados no Brasil, sob o governo Juscelino Kubitschek, que começaram a se instalar as montadoras aqui. Então, foi um passo muito importante a vinda do Fórmula V, porque logo em seguida, vários pilotos saíram em campo em busca de patrocínio ou dinheiro próprio para comprarem um Fórmula V e poderem participar das provas de monoposto. Isso foi um diferencial muito importante. Em 1967, teve o primeiro campeonato que aconteceu no Rio de Janeiro, que Interlagos ainda estava fechado, se não me engano, e não havia verba para se fazer um campeonato interestadual, e eu fui campeão carioca na oportunidade, com um veículo chamado Aranai, que me foi oferecido por uma empresa chamada Dialto, de acessórios, e que ficava em Copacabana. E foi muito interessante para mim, porque foi uma experiência maravilhosa. Nesse meio tempo, os irmãos Fittipaldi construíram o Fit-V,
que eram Fórmula V, fabricados, desenhados por eles, com a ajuda do Ricardo de Villa, que foi o projetista com eles do Copersucar. E como eu fui campeão carioca e ganhei uma prova em Niterói muito importante, onde quase o público invadiu a pista, foi uma prova muito interessante, mas eu liderei com distância. O Wilson e o Emerson me convidaram para eu pilotar um Fit V sob contrato com a equipe Fittipaldi, no qual eles me dariam o chassi completo e eu colocaria o motor, faria a parte mecânica do carro. Em 68, eu me tornei campeão brasileiro. E eu me tornei campeão brasileiro, e eu acho que isso tem importância, porque eu cheguei em primeiro, na frente do José Carlos Patti, que era um piloto extraordinário, e do próprio Emerson, que ficou em terceiro lugar. Esse foi um marcador importantíssimo para a história do nosso automobilismo, porque aí aconteceu o seguinte. Na última prova no Autódromo do Rio, em que me consagrei campeão brasileiro, tinha um rapaz que era diretor da Castrol. Ele era um inglês, o nome dele era Ricardo Barley. E quando terminou a prova, e que eu tenho até uma imagem pessoal minha, em que o José Carlos Patti me entregou o troféu, uma coisa fantástica, ele chegando em segundo lugar, o piloto que era, e me entregando o troféu. Eu guardo essa imagem com muito carinho nos meus e-mails, inclusive. E esse rapaz chegou para mim e disse, cara, você tem que correr na Europa, você tem que testar correr na Europa. Eu disse, como é que eu vou correr na Europa? Nós estamos com o impeditivo da Federação Internacional de Automobilismo. Ele disse, não, mas você é um cara que luta, que briga e tal, procura no Código Desportivo Internacional francês, vê se você encontra alguma coisa. Nessa época era um livro editado em francês da FIA, e já havia, se não me engano, não havia ainda uma reprodução em inglês, havia em francês, mas eu falava francês muito bem. De maneira que eu fui rebuscar o máximo que eu pude e encontrei um artigo chamado artigo 167. Esse artigo dizia o seguinte: a carteira de piloto internacional será dada ao piloto não pela sua nacionalidade, mas pelo clube que ele defende. E aí eu liguei para o Barley e disse, Barley, eu encontrei um furo aqui no Código Desportivo Internacional que abre uma brecha. Você acha que você consegue me ajudar a tirar uma carteira do Real Automóvel Clube da Inglaterra? Disse, eu acho que eu posso te ajudar bastante nisso, porque o meu cunhado é o Jim Hill, que é chefe do departamento de competições da Burma Castrol. A Burma era uma empresa de petróleo lá do Oriente, da Ásia, controlada por grupos ingleses. E ele tinha muito acesso ao Real Automóvel Clube em Londres. E aí o Barley convenceu o Jim de me dar uma ajuda e patrocinou parte da minha viagem para Londres, que foi muito interessante, porque como eu ganhei o campeonato em 67, a de Alto me ofereceu o carro de presente, que era um Aranai. E eu rifei o carro, que por sinal ganhei de volta, porque das 1.200 rifas eu vendi 800, enquanto eu estava testando na Europa, fazendo esse programa que eu fui para a Inglaterra, os meus amigos da minha equipe do Rio de Janeiro fizeram a rifa. E eu vendi uma motocicleta que eu tinha também, uma BSA com quadro elástico, desenvolvido pelo Formiga, que era um campeão de moto do Rio de Janeiro. E essa moto valia um bom dinheiro, era uma 650 BSA com comando de Start Twin. Era uma moto bastante interessante. Com esse dinheiro e a ajuda do Ricardo Barley, nós ficamos na casa do cunhado dele, do Jim Hill, e o Jim Hill mexeu com o Automóvel Clube, e o Automóvel Clube Real da Inglaterra disse que seria viável pelo Código Desportivo Internacional desde que eu fizesse o curso de pilotagem em Brands Hatch, que era o curso de pilotagem oficial na Inglaterra. Tinha dois, era Brands Hatch Motor Racing Stables e o Jim Russell, onde o Emerson depois tirou a carteira dele como piloto de competição. Então nós fomos a Brands Hatch com o Ricardo Barley me levando para tudo quanto era lado. E nós procuramos a diretoria da escola de pilotagem e eles disseram, olha, nós só tem que falar com o nosso instrutor-chefe, que é o Peter Rundle.
O Peter Arundel era um piloto de Fórmula 1, segundo do Jim Clark na Lotus. Ele tinha sofrido um acidente em Le Mans e estava no estaleiro por uns 4 meses, fazendo como chefe sênior, chefe principal da equipe de pilotos e instrutores da Motor Racing Stables em Brands Hatch. Aí nós fomos falar com ele, eu falava um pouco de inglês e tal, mas o Barney era inglês. E aí negociaram, conversaram, falaram, e o Peter Arundel disse, olha, há 15 dias atrás nós abrimos uma exceção para 2 pilotos de moto aqui, e os caras se mataram aqui na paddock, deu um maior rolo, o seguro não quer cobrir, porque as pistas de competição na Inglaterra são privativas, não tem nada de municipal nem de governamental. É tudo regido por capitais particulares, privados, é um negócio. Mas depois de muita conversa com o Peter Arundel, ele resolveu pedir para um dos instrutores, chamado Tony Lanfranchi, que fizesse um teste comigo. Eram 7 etapas para se formar o piloto e levava 2 meses. E o Barney disse, eu não tenho 2 meses, nem dinheiro para ficar aqui 2 meses na Inglaterra. E aí o Arundel disse, bom, Tony, faz uma experiência, dá umas 6 voltas com esse rapaz, vê o que ele funciona e tal. E aí demos as primeiras voltas. Ele voltou para a torre e disse, olha, esse cara é um profissional, esse cara não é amador, não, ele sabe o que está fazendo. E aí o Arundel me permitiu passar para o 2º, 3º, 4º estágio, no qual, do 4º em diante, eu já pilotava um monoposto com câmbio à esquerda, um Lotus, que era da escola de pilotagem, tinha uns 10 ou 12 carros. E eu estava andando bem dentro do regulamento, não passava de 6.000 giros, tinha uma série de coisas, e a atuação foi boa. O Lanfranchi subiu na torre e disse, Peter, esse cara anda de carro, pô. Aí o Barney insistiu nisso, pô, dá uma ajuda aí, porque nós não sabemos quanto tempo nós podemos ficar na Inglaterra, existe um impedimento para os brasileiros correr. Aí o Peter Arundel disse, vamos fazer o seguinte, vê se ele aceita o seguinte, ele escolhe um carro da escola, eu escolho outro. Ele vai dar 8 voltas, eu vou dar 8 voltas. Se ele ficar 2 décimos do meu melhor tempo, eu assino uma carta para ele tirar a carteira pelo Real Automóvel Clube. Mas nós vamos fazer uma coisa para valer por igualdade para todo mundo. Nós vamos andar no circuito do sentido contrário. Ninguém nunca andou. Então ninguém conhece a pista realmente. Evidentemente que eu aceitei, foi uma oportunidade fantástica para mim e emocionante. Nós estamos falando de 1968. E aí o Peter Arundel sentou no carro e baixou a bota. Na 4ª volta ele deu uma rodada e foi no barranco, em uma curva chamada Druids, que é uma curva muito fechada e inverso, porque nós estamos andando no sentido contrário da pista. Depois que ele deu as 8 voltas dele, eles me deram um capacete emprestado, eu sentei no carro e saí para dar as minhas voltas. Na 4ª volta me deram a bandeira vermelha, pararam, eu fui para o box. E era uma quarta-feira, que era dia de treino em Brands Hatch. Tinha muita gente, os ingleses adoram assistir treino de carro, tinha fórmulas, tinha carro de turismo. Né? E aí o Lanfranchi olhou para mim e disse, sobe lá na torre e vai conversar com o Peter Arundel. E aí eu comecei a subir as escadas, para subir para a torre, e eu ouvi o alto-falante anunciar que o piloto brasileiro tinha feito 2 décimos melhor do que o Peter Arundel. E aí, quando eu entrei na torre, o Peter Arundel olhou de longe para mim e me disse em inglês, me dita a carta que você quer que eu escreva, porque eu vou assinar embaixo para você. E eu tirei a primeira carteira internacional de piloto de competição na Inglaterra. 48 horas depois, eu recebi um convite para correr em Upton Park, uma prova internacional. Era o 22º Tourist Trophy. Ia correr o Jacques Bonnier, o John Bonnier, ia correr muita gente da Fórmula 1 nos esportes protótipos. Inclusive, o João Bonnier correu com uma Lola T70, que era um carro maravilhoso. Nós tivemos 1 ou 2 aqui no Brasil, na época. E aí houve uma história muito interessante, porque com que carro eu ia correr? Aí o Barney chamou o Jim Hill e disse, como é que eu faço para arrumar um carro para esse rapaz? Olha, tem 5 fábricas de Fórmula Ford aqui na Inglaterra, você visita as fábricas e vê se tem um carro para eles alugarem
faz o seguro por volta, tem costume na Inglaterra de fazer o seguro por voltas. Você compra 20 voltas, 30 voltas, seguro, e vê se arruma um carro. E nós saímos com o Barley rodando a Inglaterra inteira para conseguir um Lotus, o carro que fosse. Finalmente nós fomos parar numa fábrica que era tricampeão inglesa, com o Tim Schenker, 3 anos seguidos, a Merlin. E o Barley foi conversar com o Sandrin, que era o dono da fábrica, um rapaz, um jovem, um projetista, muito legal. E ele disse, olha, Barley, nós estamos com 3 campeonatos vencidos aqui, nós estamos com a produção inteira vendida. Não tem nenhum carro para alugar. Agora tem o seguinte, tem um rapaz chamado Dennis Rowland, que é um mecânico inglês, campeão de kart. Ele está querendo correr na Fórmula Ford, para ver se lança em Fórmula 3, Fórmula 2, enfim. E ele é muito bom piloto. Ele comprou e recebeu anteontem um carro novo nosso. Quem sabe ele aluga para vocês. Lá foi o Barley, me pegou do carro, voltamos para Londres, no bairro de Wimbledon, que era onde o Dennis Rowland morava e tinha o bay dele de mecânica, que ele fazia mecânica. E nós chegamos lá conversando com ele já estava trabalhando no cabeçote do motor Cortina 1600, que era o motor que equipava o Fórmula Ford nesse ano. Conversou com o Barley e discutiram e tal. No final ele disse, olha, eu topo alugar o carro da seguinte maneira, você faz o seguro de 30 voltas, mais o treino, e me compra um motor. Eu disse, mas quanto custa o motor? O motor custa 260 libras, pronto, preparado. Ele disse, não temos dinheiro para motor e tal. Começou uma nova discussão. No final ele disse, vamos fazer o seguinte, eu preciso testar meu motor. Se ele ganhar a corrida, eu fico com o motor. Se ele não ganhar a corrida, ele me paga o motor. Aí o Barley topou. Ele me disse, olha, eu vou bancar, depois você acerta comigo, conforme puder e tal. E aí nós fomos, 4 dias depois, para Chester, Oulton Park, era a pista de Oulton Park, a corrida. Nós chegamos lá numa sexta-feira, uma história curiosa essa, porque quando eu cheguei na sexta-feira, quem me veio ao meu encontro foi o Joe Bonnier, que era presidente da Associação Mundial dos Pilotos de Fórmula 1. E ele me abraçou, ele era um sueco muito simpático, muito rico. Ele me abraçou e disse, você é o brasileiro? Eu disse, eu sou. Nós precisamos do Brasil de volta no automobilismo. Então eu vou dar 2, 3 voltas com você no meu carro, que era um Peugeot com compressor, um carro que ele tinha, para te mostrar a pista, para você ver como é que é. E efetivamente essas 2 voltas me valeram muito, porque a pista de Oulton Park tinha uma propriedade muito interessante. Ela tinha uma pista rugosa num trecho e lisa em outro. E era uma pista tecnicamente importante de se dirigir bem nela. E essas 2 voltas me valeram muito. Então, no sábado, a classificação eram 20 minutos. Eu cheguei em 3º lugar na classificação. Então, animou todo mundo no box, animou o Joe Bonnier, todo mundo ficou animado. E aí o Barley me perguntou como é que você está achando o carro. Eu digo, estou achando o carro muito bom. Deu uma acertada no carro, já tinha prática de acertar alguma coisa. Mas eu disse para ele, mas eu estou com uma terceira um pouco curta. Se eu tivesse a terceira um pouco mais longa, eu sou capaz de baixar 1,5 segundos ou 2. Eu disse, pô, mas sábado, como é que nós vamos fazer? Ele foi para uma cabine telefônica, aquelas cabines inglesas, pegou o telefone e ligou para Slough, para a fábrica da Hewland, que faz as caixas de marcha dos carros de corrida. Conversou com o cara lá, o cara dizia, mas hoje, amanhã é domingo, estamos fechando a fábrica hoje. Não, mas eu estou precisando dessa relação, essa terceira marcha. Vamos fazer o seguinte, eu deixo um par de engrenagens na porta da fábrica, você me deixa um cheque no envelope debaixo da porta. Isso era na Inglaterra, em 1968. Aí o Barley foi para Londres, uma viagem de 5 horas e voltou de madrugada. 10 horas de viagem para buscar o par de engrenagens. Chegou às 3h15, 3h20 da manhã, ele foi no quarto do hotel, bateu na porta, me acordou e disse, aqui a engrenagem. Rapaz, fantástico isso. Aí fomos buscar o Dennis Rowland, o dono do carro, campeão de kart. Dennis, aqui a relação de marcha. Ele disse, que bacana, trouxe. Disse, e agora? Ele disse, e agora o quê? Eu não sei montar isso. Eu disse para o Dennis Rowland, por acaso eu sei montar essa caixa. Fomos lá para o box, 5 horas da manhã, e eu botei a terceira na caixa, tirei a terceira que estava lá, botamos o óleo dentro da caixa, fechamos.
E aí veio o horário da corrida, a corrida era 10 horas da manhã. E aí, dada a largada, eu caí para quarto lugar, depois fui para terceiro, segundo, primeiro, abri uma frente e ganhei a prova. Foi muito interessante, porque no final da prova, o diretor do Daily Mail, que era um jornal importante na Inglaterra, veio para mim, eles eram patrocinadores da prova, e me perguntaram se eu me incomodava, porque a prova era internacional, eles tocarem o hino em inglês, porque ninguém nunca tinha ouvido o hino brasileiro. Eu disse para eles, com certeza que não. Se eu vir a correr na Inglaterra, eu correrei sempre com a bandeira da Inglaterra e a bandeira do Brasil. Porque sem vocês não teria tido corrida, não teria nunca chegado onde eu cheguei até aqui nesse ponto. E assim foi esse trecho interessante da configuração do arranjo obrigatório que foi feito. A Confederação Brasileira teve obrigatoriamente que fazer um acordo com a FIA. E a FIA teve que fazer um acordo com a CBA, concedendo a licença de representante oficial do automobilismo brasileiro, e aí a briga acabou ali. Mas foram 6 anos terríveis, porque grandes pilotos perderam a oportunidade. Beard Clemente, o próprio Wilsinho perdeu uma oportunidade. Vários pilotos importantes deixaram de correr na Europa, deixaram de fazer o nome do Brasil, porque eram brasileiros e não estava proibido.